Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima. Mas é para aquele lado ali, ó. Uma alegria estar aqui em Budas Artes mais uma vez. Eu estou esperando o som chegar, não vou falando até o som chegar aqui. Quero cumprimentar aqui o pastor presidente desse evento, que é o pastor José Mamente, é aquele de cabelinho branco que eu encontrei ali. O Douglas é você. Cumprimentar o pastor Douglas, pastor Edson Júnior. Gente, é tão gostoso abraçar ele. Ele é fofinho. Deus abençoe vocês, viu? Essa história que você contou da sua mãe me emocionou aqui. Quero cumprimentar aqui meu grande amigo, pastor Marcos Roberto. Levanta a mão aí, professor. Ninguém te conhece aqui. Vocês conhecem esse moço? Então, Marcos lá, Marco aqui, é Marco ao quadrado, né? Você não tem S? Botaram S aqui. O senhor é Marco também? É o primeiro Marco que eu encontro depois de mim. Deus abençoe o pastor Marco. Pastor Marco tem uma carreira brilhante aqui na cidade. E ele tem um sonho, que em breve vocês vão saber que sonho é. E vocês podem participar desse sonho. Vou falar no final, tá bom? Mandar um abraço para o pastor, o prefeito. Estou profetizando. Fui falar prefeito, falei pastor Ney, né? Um abraço para o Ney, que é um grande amigo, e a irmã dele, deputada Eli Santos, que foi minha companheira lá em Brasília. Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu São João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20. Eu estou arrumando aqui, só dando uma ajeitadinha aqui. É que o som ele atravessa e vai para lá, não vem aqui. Se colocar aqui, ó, ali, consegue? Isso, mais um pouquinho para lá, vai ganhar um beijo. Não, pelo sorriso ele está carente. Todo mundo dando um abraço e um beijo nele depois, viu? Som. É isso. Melhorou um pouquinho. Obrigado. João capítulo 20, versículo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está assim escrito: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vou ler de novo. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Vamos tentar perfumado. Isso. Aperte a mão do seu irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos e este ambiente ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando, voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para subirem de Embu das Artes, porque se não subirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nessa
nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fique conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomar o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Eu amo pregar em vigílias, porque vigília não é culto para crente normal. Os normais estão em casa uma hora dessa, ou dormindo, ou assistindo todo show. Quem veio para essa vigília, hoje você não vai ver coruja. Você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo. Eu abri com vocês hoje a Bíblia Sagrada no Evangelho de João e li esses 2 versículos. E o segundo versículo, ele é muito profundo. É um versículo que eu chamo ele de revelação. O Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado, passou um período de 40 dias nessa terra, aparecendo a 500 testemunhas, que era exatamente para que ninguém questionasse. Porque se apenas uma pessoa diz que viu ele ressuscitado, alguém poderia duvidar. 2, 3, até 10 pessoas você consegue manter um segredo ou contar uma mentira e ser propagada. Mas controlar 500 pessoas é impossível. Por isso ele apareceu a tanta gente, para que a sua ressurreição fosse inquestionável. Eu sou testemunha de que ele ressuscitou. Alguém aqui é também? Eu sou uma testemunha com um pouquinho mais de vantagem. Pergunte por quê? Eu fui no túmulo dele. Eita glória. Desci a escadaria e a mulher lá faz a gente andar muito rápido, porque é muita gente. E ela vai dizendo: olha, essa pedra à esquerda foi onde colocaram o corpo dele, assim foi retirado da cruz. Aí ela já diz: aqui na direita, aí tem uma grade, é a pedra onde colocaram o corpo dele e o embrulharam com linho. E eles colocaram aqui uma grade, porque as pessoas estavam arrancando pedacinhos da pedra e levando embora. Eu estava fazendo uma caverna. E bem no alto, na rocha, tem 2 letras cravadas: a letra alfa e a letra ômega. Ele é o início e é o fim de todas as coisas. Mas quando a gente vai virar para sair, imagina, eu desci aqui a escada, vi a pedra aqui, olhei aqui, vi a marca na parede e vou virar para sair. Quando eu viro para sair, tem uma porta que eles usam à noite para que ninguém vai lá roubar, para que ninguém vai lá vilipendiar. E essa porta me fez dar um pulo. Tem escrito nela em letras garrafais em vermelho, em inglês: He's not here, but he's rising. Traduzido: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Depois de aparecer para 500 pessoas, ele não só apareceu, ele foi e marcou um encontro com essas pessoas. O encontro está catalogado no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus será assunto aos céus. Ali estão as 500 testemunhas. Ele aparecia para eles e deixava para eles: olha, dia tal, hora tal, vocês me encontrem no solapé da montanha. Porque senão, como é que ia encontrar ele ali? Ele falou com todos eles. E na véspera, antes de acontecer essa reunião, Jesus chamou os seus 12 discípulos, na verdade 11, porque o Iscariotes havia se matado. Ele olhou para aqueles homens e ele sentiu compaixão deles, porque ele caminhou com eles, ele se tornou amigo deles. De alguns ele se tornou amigo íntimo, como João. Ele deitava no peito de Jesus. Pense num privilégio. Alguns tinham mais afeto com ele, como Pedro, porque Pedro é o que mais erra, também é o que mais tenta acertar. Sem os erros de Pedro, nós não teríamos ensinamentos lindos da Bíblia Sagrada. Então, ele olha para esses 12 homens, ou para esses 11 homens, e sente compaixão deles. E então, ele percebe que a sua ressurreição fez cumprir com que a conversão deles acontecesse de verdade. Imagine que eles andavam ao lado de Jesus sem ser convertidos.
Eles andaram ao lado de Jesus como alunos. Discípulos significa alunos. Alguns deles ainda tinham ranço do judaísmo, alguns deles eram violentos. Então eles caminharam com ele, mesmo não sendo convertidos. Jesus repartiu com eles talentos, e eles um dia multiplicaram pães com ele. Eles caminharam pela terra, curaram os enfermos, expulsaram os demônios e voltaram alegres. Um dia, quando voltaram tão alegres, Jesus disse: não se alegrem porque os enfermos são curados, não se alegrem porque os demônios obedecem a vocês, se alegrem para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Mas nesse encontro em João 20, ele olhou para eles e sentiu essa compaixão, e viu que eles estavam prontos para receberem um upgrade na sua vida. Então Jesus chamou a atenção deles e disse assim: olha, ele assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quem acredita que eles receberam? Só que quando eles receberam o Espírito Santo ali em João 20, nenhum deles profetizou, nenhum deles orou em línguas estranhas, nenhum deles operou com sinais, prodígios e maravilhas, porque aquele sopro de Jesus tinha um endereço. Eram aqueles 11 alunos que caminharam com ele. Era o dia da formatura. Eles estavam recebendo o seu diploma. Era a maneira de Jesus dizer: agora vocês estão preparados, mas vocês não podem ir desse jeito, vocês precisam ir vestidos. E então ele sopra sobre eles, e ele os veste. Ali eles são vestidos. O homem sem conversão, a mulher sem conversão estão diante de Deus nus. A nudez fala da vergonha. Então o homem que não tem Cristo, a mulher que não tem Cristo, quem não é convertido, aos olhos do Senhor, estão em vergonha eterna. Eles estão nus. Quando o crente aceita Jesus como Salvador e passa pelo processo da conversão de verdade, vou repetir, conversão de verdade, porque tem gente que confunde algumas palavrinhas: conversão com convicção. Tem muita gente convicta na igreja, mas tem pouca gente convertida na igreja. Quem é o crente convicto, pastor? É aquele que ele está na igreja por algum motivo que não é o certo. Ele está ali porque a mãe vai, o pai vai, então a pessoa vai. Está ali porque a esposa está ali porque o esposo está ali porque o patrão trabalha ali, está ali em busca de uma namorada, porque no mundo está todo mundo destruído, e na igreja estão as moças puras. Pelo menos pressupõe-se que isso esteja acontecendo, não é? Vai para a igreja por 1000 motivos, que não é a conversão genuína. Por isso a gente tem esses crentes capenas. Crente que quando você pisa no carro dele diz: cuidado, porque eu sou crente, mas meu braço não é. Eita, fala mesmo. Tem uns capelas assim: olha que eu tenho sangue aqui na veia, eles faltam o nome do sangue. Uns têm sangue de baiano, outros têm sangue disso ou daquilo, para falar da brabeza da pessoa. Essas pessoas não são convertidas. Eu conheço um crente convertido quando ele dá a paz do Senhor para a gente. Ele toca na mão da gente com vida. Ele dá aquela paz do Senhor que enche a gente e enche quem está do lado, porque ele tem paz de verdade. O crente que não é convertido, o crente que é convicto, a paz do Senhor dele é tão miserável. Você chega perto dele e você diz assim: a paz do Senhor. Ele olha para você e diz: Nho. Entendeu aí ou não? Porque não tem vida. Essas pessoas são convictas. Convicção se dá aqui, conversão não se dá aqui, se dá aqui. Conversão é transformação de vida, é mudança de caminho. Ali em João 20, eles se converteram de verdade. Vocês vão lembrar de Jesus falando: Pedro, um dia você vai se converter. Imagine que Pedro andou ao lado de Jesus 3 anos e meio, endemoniado. Pastor, está falando de São Pedro? Sim. Até que um dia Jesus expulsou o demônio dele. Pedro veio falar para ele: tem pena de ti mesmo, Senhor. Jesus falava da sua morte. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Não foi Zé Pilintra, não era Chucaveira,
Não eram esses demôniozinhos aí, ralé, que gostam de entrar em culto para atrapalhar, esses demônios kamikazes, demônios suicidas. Imagine você sozinho entrar num lugar que tem 500 pessoas que te odeiam. Você é corintiano e vai lá ficar no meio dos palmeirenses, vestido de camisa, ele vai morrer. Um demônio, o que ele vem fazer na igreja? Ele diz: que demônio corajoso é esse que entra aqui dentro, no meio de 1000 pessoas, e levanta e fala: são demônios kamikazes, cansados de viver e sabem que só tem um povo que tem autoridade para mandar eles para o abismo. Você. Quem estava dentro de Pedro não eram os empregados, era o chefe. Eu vejo muita igreja e fala: eu quero o chefão agora. O chefão não veio. Ele só vai dentro de corações que podem dar muito trabalho para ele. Ele entrou no coração de Pedro. O diabo não sabe o futuro, mas ele percebeu como Jesus tratava Pedro. E ele sabia da fome que Pedro tinha. Ele disse: se eu deixar esse camarada, ele vai se tornar uma bomba atômica na mão de Deus. E foi o que acabou acontecendo. Pedro se tornou o maior de todos os discípulos. Aquele que mais errou foi aquele que também mais acertou, porque era aquele que tinha mais vontade. E ali Jesus soprou sobre eles. Imagine, antes da conversão estavam nus. Diga comigo, nus. Depois da conversão eles foram vestidos. Deixa eu só esperar os moços sentarem aqui. Precisa de mais alguma coisa? É um copo d'água, café? Não? Mais alguém vai andar aqui dentro? Tem mais alguém para levantar para ir no banheiro? Vai, aproveita, de repente está com a diarreia. Não? Então tá bom. Por favor, ninguém mais ande. Aqui não é a casa da mãe Joana. Eita! Aleluia! É a casa de Deus. É assim que eu gosto! É forte, Deus! Eles estavam nus e foram vestidos. Só que a vestimenta não era suficiente. Imagine nesse frio você sem esse paletó, sem essa blusa. Você está vestido por baixo. Você não está nu, você está vestido. Mas esse vestido que você está usando, essa veste, ela não é suficiente para cobrir você do frio. Jesus olhou para eles e disse, e viu que eles estavam prontos, estavam convertidos, estavam vestidos. O Espírito Santo estava dentro deles, mas eles precisavam de algo a mais. E aí ele falou para eles: me encontrem amanhã no solapé da montanha, que eu tenho uma revelação para vocês. E aí eles estão lá, vendo Jesus, ouvindo Jesus. E Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de uma autoridade tão grande, para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. A palavra que Jesus usa é essa: serão revestidos. O que é ser revestido? É ser vestido 2 vezes. Existem 2 maneiras do crente ter o Espírito Santo. Uma é aqui, a outra é aqui. As pessoas confundem batismo no Espírito Santo com batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! O batismo no Espírito Santo é a conversão. O batismo no Espírito é você emergir no Espírito e nascer de novo. Jesus falando com Nicodemos: você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Então a conversão é o batismo no Espírito. Todos os crentes em todas as igrejas que creem em Jesus Cristo, não importa se é uma igreja carismática, não importa se é uma igreja tradicional, não importa se é uma igreja reformada, não importa que tipo de igreja seja, todas essas igrejas têm crentes, e esses crentes são salvos, porque eles estão vestidos. Pastor, então se aquelas pessoas que o senhor está falando, elas já estão vestidas, por que eu tenho que ser pentecostal e passar vergonha? Porque a maioria dos pentecostais acabam passando vergonha. Porque quando se entregam demais, acabam entrando no mover do Espírito. E quando vem o mover do Espírito, vem as coreografias. E aí uns
recebe o Espírito Santo, parece que recebeu o Espírito do Bruce Lee. Meu Deus. Jesus, o que você está fazendo, moço? Pode filmar dali? Você está bem na minha frente, está me atrapalhando. Está me atrapalhando. Está atrapalhando. Está atrapalhando as pessoas que estão atrás de você. Por favor, peça para alguém. Cadê? Precisa só filmar dali, tá bom? Tem que filmar dali. Isso. Vamos esperar ele, por favor. Olha para trás. Você está atrapalhando as pessoas. Não sei, Gabriela. Demônio. Glória a Deus, aleluia! Som. Agora voltou. Deixa assim. Isso aqui é uma vigília. Acontece de tudo. É verdade. Eu estava pregando uma vigília um dia, um homem bêbado subiu no púlpito, me agarrou e me beijou. Ainda bem que eu não gostei. Então nós temos que, infelizmente, essa cena é triste, mas nós vamos fazer o quê? Ele ligou o telefone aqui, a luz estava dentro do meu olho. Não sei, deve ter algum probleminha aqui, né? Mas vamos lá. A bênção que Deus tem vai chegar. Como eu disse, Jesus marcou o encontro com eles e ali ele os vestiu. O batismo no Espírito é a conversão. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele é um revestimento. É como se Deus olhasse para você e dissesse assim: você pode ir para o céu sem o revestimento, mas vai ser mais difícil. Você pode alcançar os seus sonhos, mas sem esse revestimento vai ser um pouquinho mais difícil. Pastor, mas ser pentecostal custa muito. Eu estava chegando aqui, eu vi uma pessoa gritando, correndo aqui no meio do corredor. Eu falei: eita, esse é dos meus. Por quê? Porque o poder do Pentecoste faz a pessoa se tornar como uma criança. O coração fica puro e a pessoa entra na presença de Deus e ela se perde ali. Então esta graça, esta glória custa para nós alguma coisa. As pessoas debocham do culto pentecostal. As pessoas não gostam dos nossos gritos, não gostam das nossas coreografias, nos chamam de fanáticos. Eu tive a oportunidade de um dia falar com uma pessoa muito importante do Brasil, que assistiu um culto meu e disse: vocês são fanáticos. Eu disse: quer falar de fanatismo? Eu vi você no último jogo que você postou no seu Instagram. Eu vi você pintado. Na outra foto você está beijando um homem do seu lado. Você estava com uma touca na cabeça e uma vuvuzela. E em uma das fotos, se não me engano, você estava xingando a mãe do juiz. E aí você que faz tudo isso, assistindo 22 homens com a perna rapada, correndo atrás de uma bola, você vem falar que eu sou fanático? Pelo menos meu time nunca perdeu. Mas o poder do Espírito, ele custa isso. Só que Jesus disse que ele é um revestimento. E esse revestimento pode te dar autoridade. Imagine que Pedro, sem o revestimento, ele negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Ela disse: você se parece com ele. Ele disse: eu não conheço esse homem. Dias mais tarde, quando o Espírito Santo desce sobre ele, eles estão dentro do cenáculo, uma sala. Como eles ficaram cheios, quando o poder de Deus desceu, a casa ficou pequena. Eles começaram a pular,
ficaram extravagantes, tiveram que sair da casa. E eles estão no meio da rua agora, pulando, cheios do Espírito. As pessoas de longe olham e dizem assim: estão bêbados uma hora dessa do dia. Eu só conheço um bêbado de duas formas: sentir o cheiro da maldita manguaça que ele estiver perto da gente, ou ver a criatura fazer estripulias, fazer algo que não é comum fazer. Por quê? Porque é isso que acontece com as pessoas que são possuídas pelo Espírito. Experimentar o Espírito Santo é uma viagem. A minha geração conheceu Ele. A minha geração viu Deus transformar cultos em verdadeiros movimentos de espetáculo. A minha geração não tinha instrumentos, nem tinha som como esse. Nossas igrejas não eram grandes, eram pequenas. Nossos bancos eram de madeira dura. Nossos pregadores só tinham 2 dentes na boca: o zagueiro e o atacante. Nossos pregadores eram analfa de pai e beta de mãe. Nossos pregadores não tinham aparência de pregadores, não sabiam falar direito, mas quando falavam, Jesus está aqui. Jesus estava de verdade ali. A minha geração não precisava ir em culto especial para receber batismo com o Espírito Santo. A minha geração não precisava ir em culto especial para a cura divina. A minha geração não precisava ir em culto especial para a libertação. Acontecia tudo isso no culto normal. Acontecia batismo com o Espírito Santo no hino da harpa. Aleluia! A velha, poderosa harpa. Era cantar um hino 15 e as pessoas começavam a chorar. Ah, detalhe, não choravam como os crentes choram hoje. Ah, o culto foi uma vez, eu chorei tanto. Aí você pergunta: o que você chorou? Ai, veio meus pensamentos, minha história. Você chora desse jeito em casa, assistindo o filme do Titanic, quando o Leonardo DiCaprio vai afundando e a boquinha dele fica azul. Você abre a boca chorando lá. Então esse tipo de choro não é um choro de antigamente. Antigamente nós não tínhamos ouro nem prata, mas nós tínhamos o levanta. Antigamente nós não vínhamos para o culto, nós vínhamos cultuando. O culto não começava aqui, começava em casa. A gente não chegava atrasado em culto, e chegava, dobrava o joelho e esperava o pastor falar amém. Esses dias eu estava pregando numa igreja, fui pregar numa igreja, eu cheguei mais cedo, dobrei o joelho. Sentou um pastor de cá, um presbítero de cá, e eles tentaram conversar sobre um carro. Estavam vendendo o carro. Meu carro tem roda de liga leve, ele está reformado. Eu levantei a cabeça e falei: senhores, se ele não comprar, eu compro, mas vamos orar. O que virou a casa de Deus? O que virou a casa de Deus? Me diga. Vem uma fúria santa. O que faz um lugar ser santo não é a placa da igreja que está lá fora, é uma presença invisível que está aqui dentro. Pode ser o alto de uma montanha, pode ter apenas alguns galhos secos, e se esse galho começar a fumegar, aparecer fogo que não consome, e tiver um crente, e esse crente quiser chegar perto da sarça, ele vai poder, mas não sem antes ouvir Deus falar: quer chegar perto de mim? Então tira as alpargas dos seus pés, porque o lugar onde você está é uma terra santa. Nós não conhecemos mais o Espírito Santo. Dentro de a música. Para os crentes dessa geração, o Espírito Santo é um vento. Sopra Espírito. Para os crentes dessa geração, o Espírito Santo é óleo, é azeite. Vem aqui, vou te ungir com a unção do Espírito Santo. Para alguns, o Espírito Santo é água. Mas o Espírito Santo não é isso. Esses símbolos são símbolos da presença dele. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa.
te falar uma coisa que você nunca ouviu. Ele é uma pessoa. E sendo uma pessoa, ele tem necessidades. E uma delas é de aceitação. Alguém aqui já sofreu algum tipo de desprezo? Quem já foi desprezado aqui? Chegar numa rodinha de amigos, daqui a pouco sai todo mundo, você fica sozinho. Desprezo. É o que essa geração nossa tem feito com o Espírito Santo. Além de não conhecer, tratam ele como se fosse uma coisa. E ele não é uma coisa. Ele é Deus. Ah, pastor, mas ele é o terceiro na escala da Trindade. O idiota. A mente humana não consegue compreender três pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Porque foi criada a tal da lei da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Mas Deus não é carne. Ele é Espírito. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. O Pai teve o tempo dele nessa terra, de Gênesis a Malaquias, nas primeiras 5 dispensações bíblicas, na dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Deus Pai mandou, Deus Pai subiu, enviou Deus Filho. Deus Filho inicia a nossa nova era, a era da graça. Antes de Jesus ir embora, ele viu que os discípulos dele ficariam órfãos. Então ele entra na história e diz assim: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar um outro. A palavra outro, no original da Bíblia que foi escrito, significa: vou enviar alguém igualzinho a mim, alguém idêntico a mim. E aí, Jesus foi subir ao céu, aqui em Atos capítulo 1, e ele disse para eles: vocês fiquem em Jerusalém. Aquelas 500 pessoas viram ele desaparecer no céu e correram para uma casa. Começaram orando com 500 pessoas, mas 10 dias depois só tinha quase 120. 380 não tiveram paciência, até porque ele não deixou data. Ele não disse que ia voltar daqui um dia, se ele ia mandar o Espírito Santo daqui um ano. Esses crentes ficaram orando e batalharam em oração. E a oração deles era mais ou menos assim: manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Manda, Senhor, manda sobre nós o seu poder. Eles gritaram por 10 dias. Eles oraram por 10 dias. Por 10 dias abandonaram a família, abandonaram seus trabalhos. Por 10 dias se trancaram em uma sala, porque eles acreditaram que o outro ia descer. Alguém se lembra como foi? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam sentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi assim que tudo aconteceu. Jesus subiu, negociou com o Pai e enviou o Espírito Santo. Você nunca parou para perguntar assim: por que levou 10 dias? Se no mundo espiritual não há distância, não existe tempo no mundo de Deus. Jesus desapareceu da terra e já apareceu lá no céu. Ele entrou pelos portões sagrados, por isso que cantamos o Salmo 24. Ele chega na entrada do céu e os anjos começam a gritar: levantai, ó portais, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão lá dentro do céu vêm voando, correndo, olham aquele homem num corpo de carne e osso, porque Jesus arrastou um corpo de carne e osso para o céu. Ele arrastou para o céu. Eles viram ele, não reconheceram ele. Quando alguém gritou aqui do lado de fora: ele é o Senhor dos Exércitos, os anjos que estavam lá dentro questionam: mas quem é este Rei da Glória? E os que estão aqui fora abrem suas asas e começam a gritar: ele, o Senhor poderoso da batalha, ele é o Rei da Glória. Quando ele entra dentro do céu, aí o corpo dele, que estava ressuscitado, é glorificado. Os cabelos castanhos vão ficando brancos como a neve, os olhos de carne castanhos vão ficando em cor de fogo, os pés começam a reluzir como latão que saiu da fornalha,
Um linho branco vem sobre o seu corpo e um cinturão de ouro traça o seu peito. Ele é o Rei da Glória. Jesus vai direto ao trono do Pai. Chegando lá, eu imagino ele dizendo, porque Ele morreu por nós. Pai, eu completei a obra, eu já estou aqui para receber o que é meu, porque o Senhor me deu todo o poder nos céus e na terra. Sim, meu filho. Pai, eu fiz uma promessa antes de chegar aqui. Que promessa, meu filho? Eu falei que um outro ia descer. O Senhor já foi. Eu já fui. Falta Ele. Eu imagino Deus Pai dizendo assim: Ele não. Isso. Quer perguntar por quê? Eu imagino Deus Pai lembrando de Jesus. Você lembra o que eu fiz nos dias de Noé? Nos dias de Noé, eu retirei o espírito da terra. O meu espírito não contenderá mais com o homem, porque o homem não presta, não merece receber o Espírito Santo, porque ele é santo. Não é um espírito de guerra, não é um espírito sujo, não é um espírito imundo. Ele é puro, ele é santo. E Jesus diz ao Pai: eu ensinei eles lá na terra. Se pecarem contra ti, tem perdão. Se pecarem contra mim, também tem. Mas se pecarem contra ele, não terão perdão, nem agora, nem nunca mais. Olha só a pessoa que vai descer entre nós. Jesus levou 10 dias do tempo humano para convencer Deus Pai de que os homens podiam receber o Espírito Santo. No Velho Testamento inteiro, só 3 categorias de pessoas recebiam o Espírito Santo: reis, sacerdotes e profetas. Ninguém mais. População simples não recebia, população rica também não. Deus Pai transformou o planeta Terra num laboratório e pegou alguns cobaias para ver o que acontecia se aqueles homens recebessem o Espírito Santo de volta. Daí o profeta recebeu o Espírito Santo e danava a gritar. Aí o sacerdote recebeu o Espírito Santo e danava a interceder em oração. O rei recebeu o Espírito Santo e ficava cheio da unção, dizendo: pode tirar até o reino, mas não retire de mim o seu Santo Espírito. Quando chegamos em Malaquias, Deus volta para o céu e tranca o céu. De Malaquias a Mateus, o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo, nós temos um período de 400 anos, chamado de período interbíblico, que Deus ficou sem falar com a raça humana. Por quê? Porque Deus havia desistido de nós. O homem não merecia receber. Não, pastor, mas ele levantou homens poderosos e santos. Todos eles fracassaram. Todos. Pode falar qualquer um aí que eu te mostro o fracasso dele. Abraão, o pai da fé. Esse não, pastor. Abraão mentiu para o rei do Egito, falando que Sara era a irmã dele. O rei do Egito quase foi dormir com Sara. Deus ia destruir o Egito por causa disso. Quando o rei do Egito soube que ela era a mulher dele, ele chegou perto de Abraão e disse: por que você mentiu para mim? Ah, pastor, mas mentira? No Novo Testamento Jesus vai dizer: quem mente é filho de quem? Não ouvi. Abraão, pai da fé, caiu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, é o único da Bíblia segundo o coração de Deus, dorme com Batseba e manda matar Urias. Sansão, o libertador, o homem que vem libertar, morre preso. Olha a ironia, ele vem para libertar e morre preso no templo de Dagom, amarrado com correntes. Moisés, o primeiro pastor, recebeu um rebanho com 3 milhões de ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Moisés começou o ministério dele matando o homem e enterrando na areia. Não tem ninguém que presta. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Deus olhou a raça humana e disse: não quero mais papo com eles. Deus chegou no céu, sentou no trono, olhou para baixo e deu um grito que um profeta escutou e se tornou o eco da voz de Deus. O profeta disse assim: e agora? A quem me enviarei? E quem há de ir por nós? Esse grito que nós usamos em manhãs missionárias, em cultos missionários, é uma missão, mas não era uma missão de Isaías. Não era Isaías que estava perguntando, era Deus. Deus veio na terra, fez de tudo, por 5 gerações, não, por 5 eras, não conseguiu conquistar a raça humana se perdeu. Ele volta para o trono, olha para a terra e grita: e agora? Se eu fui e não convenci
a quem enviarei? Um anjo lá em Apocalipse parece ter escutado e gritou: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, foi encontrado digno. Estávamos condenados. Aí a direita de Deus Pai se levanta, em Sião de Deus. E é Jesus que diz assim: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus abre um novo tempo. Jesus vem, faz só o bem e recebe dos homens cusparada na cara, tapa na cara, coroa de espinho, cruz, chibatadas. Um homem nunca fez mal a ninguém. O Pai olhou para ele na cruz e virou o rosto. Jesus foi reclamar para não deixar ninguém ali escandalizado. Ele reclamou numa língua que já não existia mais, em aramaico. Ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. As pessoas aqui embaixo gritam. Ele está chamando por Elias. Não era Elias, era Eloi. Deus meu, por que me abandonaste? Se Deus olhasse para Jesus mais 5 minutos, ele tinha destruído esse planeta. Jesus morreu na cruz sozinho. Para quê? Para que nós tivéssemos uma chance. E então, quando ele expira, Deus Pai aceitou o sacrifício e ele rasgou o véu do templo, de alto a baixo. Era a maneira de Deus falar: eu vou voltar a falar com o homem. Eu vou voltar a falar com o homem. Então Jesus chama os seus discípulos. É a maneira de dizer: eu vou soprar sobre vocês alguém. Agora vocês estão limpos por dentro. Agora vocês vão ficar em Jerusalém, porque ele vai vir sobre vocês. E Jesus subiu ao céu. 10 dias de intercessão, 10 dias de igreja de joelho dobrado na terra, 10 dias para convencer Deus Pai. Jesus deve ter usado argumentos, deve ter mostrado o futuro a mim e você, deve ter dito ao Pai: sem nós eles não podem ir para lugar nenhum, a terra será comandada pelo diabo, não haverá perdão. Sem Jesus na cruz não teríamos igreja, não teríamos batismo com o Espírito Santo, não teríamos vigília. Jesus convence o Pai. Eu imagino o Pai e o Filho olhando para o Espírito Santo dizendo: é a sua vez. E ele vem, desce sobre os homens. Se você abrir o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver como a igreja primitiva o tratava. Alguém foi dar um dízimo na igreja, uma oferta, deu a oferta errada. Pedro olhou para a pessoa e disse: por que mentistes? A quem? Ao Espírito Santo. A reverência que os crentes tinham por ele. Pedro não disse: porque mentiste a Jesus, porque mentiste a Deus Pai, a mim, ao ministério. Pedro disse: porque mentiste ao Espírito Santo. Não se separava ninguém para o ministério porque o dízimo era alto, ou porque era filho do pastor. Igreja era herança. Os crentes oravam e esperavam o Espírito Santo falar: apartai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Para aquela igreja, ele não era uma coisa, ele era alguém. Ele era amado, ele era reverenciado, ele era adorado. Mas eu posso adorar o Espírito Santo? Ele é Deus. A gente escuta na igreja glória a Deus, glória a Jesus. Raramente escutamos alguém falar glória ao Espírito Santo. Ele é tão modesto que ele entende você. Quando você chegou nessa vigília, ele estava lá na porta, desde que o primeiro crente chegou. Imagina ele apertando as mãos como uma criança ansiosa para receber um presente. Você passou por ele e deve ter dito: quem sabe hoje? Quem sabe hoje as coisas mudam? Quem sabe hoje eles colocam a vida deles em um altar de novo? Quem sabe hoje eles voltam a sonhar com um santo ministério? Quem sabe hoje aquele profeta vai voltar a profetizar, aquele pregador vai voltar a pregar, aquele cantor vai voltar a cantar,
fosse o gênio da lâmpada. E você esfrega, 3 vezes ele aparece e resolve os seus problemas. Deus não é isso. Eu não sirvo a Jesus por aquilo que Ele tem para me dar. Eu sirvo por aquilo que Ele já me deu. Vou falar de novo. Se você está aqui só por aquilo que Ele pode te dar, você está no lugar errado. Não, pastor, eu vim porque na vigília eu estou na campanha, eu sei que veio o sacrifício. Você só veio por aquilo que você pode ganhar. Por isso você não recebeu nem aqui, nem na campanha que você fez em outro lugar. Porque você é o centro da sua oração. Agora, se o culto fosse para Ele, se você chorasse de emoção quando você entrou na igreja a primeira vez, você não sabia por que chorava, o corpo arrepiava, você sentia algo que você não sabia dizer o que era. Aí alguém te disse: é o Espírito Santo, busca Ele. Ao você subir no monte, descer no monte, pedindo o batismo do Espírito Santo, até que você recebeu. E o batismo do Espírito Santo é uma chave que abre um armário onde tem 9 dons espirituais. Dons de poder, dons de elocução, dons que desapareceram da igreja. Me mostra aí alguém interpretando línguas. Me mostra aí alguém com dom de operação de maravilhas. Me mostre. Me mostre variedade de línguas. Está tudo acabando. Verdade. Eu sinto Ele aqui. Eu sinto a angústia dele. Porque ele não tem mais com quem conversar. Ele não é mais respeitado. Justo Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é gemidos inexprimíveis? São aqueles gemidos que você solta que Deus não pode ouvir, porque você está sendo grosso, está sendo mal educado. É você bater a mão na parede: oh Deus, me dá hoje, eu saio da igreja. Deus me abandonou. Deus não serve para ouvir isso. O Espírito Santo ouve, aí ele filtra, aí ele manda mensagem para o Pai: ela está assim, mas ela quer dizer isso. Ela está angustiada, por isso está descontrolada. Ele está sendo bravo porque ele perdeu um filho. E Deus entende. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Repito, Ele está aqui. Consegue sentir Ele? Cuidado, a presença dele pode te embriagar. Alguém pode olhar para você e achar que você vai ficar bêbado. Ele está aqui. Mas se nós não entendermos quem Ele é, se nós não compreendermos a missão dele, nós vamos passar essa geração toda e tudo vai acabar. Não, pastor, olha as multidões, estamos em avivamento. Quem foi que disse que quantidade é sinônimo de avivamento? Não cresceu, cresceu ou inchou? Inchou é doença. As igrejas não têm crescido, elas estão inchando. Cheio de pessoas que vêm para barganhar com Deus, para negociar com Deus. Deus é empresário. Para essa pessoa, Deus é agente matrimonial. Para essa pessoa, Deus é o abridor de porta de emprego. E não é nada disso. Está tudo errado. Você vive comendo esse lixo de internet. Essas mensagenzinhas feitas em forno micro-ondas. A minha geração comia comida feita no fogão a lenha. Está entendendo a metáfora, né? Essas pregaçõezinhas rasas, que a pessoa vai para o culto, pega uma lagriminha de crocodilo, dá um beijinho na porta da igreja e vai para um motel. Porque alguém disse para ela: uma vez salvo, salvo para sempre. Não se prega sobre a graça, se prega agora sobre a hipergraça, a mega graça, a hiperplaca.
intermédio, a graça. Você pode fazer o que você quiser, que nada é pecado. Está tudo errado. Por isso o Espírito Santo não desce mais. Quando ele descia em forma de uma pombinha. Não foi assim que ele desceu sobre Jesus? Em forma corpórea de uma? Por que ele não desceu em forma de uma águia? Que os crentes amam águia. Pastores têm imagens de águias em seus escritórios. Eu já vi anéis de águia. Eu já vi alguém falar: esse crente é um crente de águia, porque enxerga muito, porque voa alto, porque tem força, é resistente. Eu nunca vi ninguém falar assim: esse crente é um crente pomba. Esse cantor é um cantor pomba. Quando fala pomba, a nossa mente já vai lá ao centro de feitiçaria. Conseguiram destruir até isso. O diabo arrastou esse símbolo e levou para dentro da magia negra. Aí, quando a mulher está extremamente sensual, diz que ela está com uma pomba agindo. A pomba é o símbolo do Espírito. Por quê? Simplicidade. Simples. A águia é a rainha dos céus, mas ela é uma ave de rapina. Ela mata. Para sobreviver, ela mata o outro. Ela cisca a carniça. Ela tem fel no estômago para digerir os ossos, para digerir a carne podre em estado de putrefação. O ácido que ela tem no estômago dela é suficiente para derreter aquilo. A pombinha é a única ave que não tem fel no estômago. Ela é uma ovípara. Ela come sementinhas, bichinhos, insetinhos. Você não vai ver uma pomba atacando ninguém. Por isso que Jesus recebeu ele em forma corpórea de uma pomba, porque Jesus era limpo. Jesus não era sujo. Jesus não estava podre. Aí o Espírito Santo desceu sobre ele. No início, o Espírito Santo descia nas igrejas porque estava tudo puro. Os crentes jejuavam, oravam. Os crentes só tinham 3 lugares para ir: igreja, trabalho e a sua casa. O novo convertido sofria em casa, sofria na rua. O único refúgio dele era a igreja. Por isso entrava gritando, e gritava até estourar a garganta. Só ali era o nosso lugar seguro. Só ali as pessoas não nos atacavam. Não tínhamos tempo para ir em shopping. Não tínhamos tempo para jogar bola. Não tínhamos tempo para passear pela internet. A gente respirava a Deus. Meu Deus. A minha geração tinha referências. Nós não olhávamos o Pelé como referência. Nossa referência era o púlpito. O menino queria ser como pregador. A menina queria ser como a cantora. E os nossos filhos cresciam nisso. Aí, de tanto nós orarmos, Deus abriu o 4º lugar. Mandamos os filhos para a escola. E começou a desandar tudo. Transferimos a educação para homens e mulheres lá na escola. A escola não pode educar, a escola pode ensinar. Quem educa o filho é pai e mãe. Mas terceirizamos isso. Aí os nossos filhos, depois que conseguem crescer e vão para a faculdade, para voltar nos caminhos do Senhor, é uma tortura. Você tem filhos assim. A nossa geração falhou em algum momento. Mas essa geração que está aqui não pode falhar. Ainda tem alguns velhos pregadores como eu, de barba branca, um veterano, para dizer para você que não é mentira. O reino é de verdade. Ei, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e o meu coração sentiu a glória de Deus. Deus é real. Milagres são reais. Escute essa. Ele pode pegar o homem do monturo e colocar entre os príncipes. Eu fui cortador de cana de açúcar. Eu apanhava laranja, café, algodão, engraxava sapatos,
Morava em 2 cômodos com 12 pessoas. Me converti e alguém me disse: Jesus pode te levantar. Falei: levantar como? Ele pode te levar pelo mundo. Como? Me deram fitinhas para eu ouvir de pregações. Depois veio o DVD. Quando eu vi um pregador pregar, ele disse: é isso que eu quero ser. Eu disse: como faço para ser? Alguém disse: sobe um monte, ora, se aproxime de pessoas mais crentes do que você. Ah, meu Deus. Para me aproximar de pessoas mais crentes do que eu tive que me aproximar de pessoas mais velhas na igreja. E aí eu me tornei famoso espalha-rodinhas. Onde eu chegava, todo mundo